É a essência do que o Senhor tem nos desafiado a proclamar nos quatro cantos dessa terra. E se você entender essa palavra, se você compreender essa visão, pode ter certeza que você não vai ser mais um na multidão. Pode ter certeza que você vai fazer diferença nessa terra. Pode ter certeza que você vai colher aquilo que muitos não estão colhendo. Mas o que a gente tem percebido nesse tempo aqui é que muitas pessoas ainda não compreenderam o evangelho do reino de Deus. Muitas pessoas ainda não compreenderam a importância da gente compreender o evangelho que Jesus anunciou na sua palavra. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, o que diz a sua Bíblia? Para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora presta atenção no versículo 9. Eu vou ler na minha tradução, eu não sei como está na sua, mas na minha diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Está assim na sua Bíblia aí? Então foi para isto que ele morreu e ressuscitou. A minha Bíblia afirma de uma forma mais enfática: foi precisamente para isso que ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para ser Senhor, não Salvador. Durante muito tempo, a igreja evangélica, na verdade, a partir de um momento onde grandes evangelistas se levantaram no mundo, como Billy Graham e tantos outros, e aí começaram a fazer um evangelismo em massa, anunciando então para multidões que Jesus, o plano de salvação, o plano que Deus estabeleceu para salvar o homem do pecado. E aí tentaram resumir o plano da salvação em 4 leis espirituais. Milhares de pessoas iam à frente, só que depois de anos foi se constatando que daquelas milhares de pessoas que iam à frente, só 10% permanecia na igreja. Deve ter alguma coisa errada. Porque uma grande quantidade de pessoas se afasta do evangelho? Por que que muitas pessoas que vêm ao altar das igrejas chorando, quebrantadas, até não conseguem permanecer durante muito tempo fiéis ao Senhor? E aí, uma das razões está nesse texto que acabamos de ler. Porque muitos não compreenderam o evangelho do reino. Jesus veio pregar o evangelho do reino. Jesus morreu, e quando ele morreu, ele estava pagando resgate. Fomos sequestrados lá no Jardim do Éden, e ele decidiu nos resgatar, nos tomar de volta, e por isso ele pagou para nos ter de volta. É isso que o evangelho fala. Fomos sequestrados, somos criaturas de Deus. Deus não abriu mão de nos perder e decidiu pagar um alto preço. Quanto custa? O salário do pecado é a morte. Tá bom, eu pago. Mas eu não pago simplesmente para, tá livre agora, vive a sua vida. Não, eu compro de volta para mim mesmo, diz o Senhor. E o que a gente está tentando mostrar nesse tempo aqui foi o que abriu os nossos olhos como igreja. Foi que a pessoa, ela só é salva quando Jesus se torna Senhor da sua vida. Quando a vida dessa pessoa passa a ser de fato e de verdade de Cristo.
Só dessa forma. Não é porque ela levantou a mão, não é porque ela repetiu uma oração que o pastor mandou. Só quando ela de fato se torna do Senhor. E aí, olha que coisa interessante. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. E aí você vai ver uma coisa muito interessante. Você vai ver que o Senhor Jesus, quando veio falar desse evangelho do reino, Ele veio mostrar como que funcionaria esse evangelho para ele, de fato, produzir os resultados esperados. Lucas capítulo 17, 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus, o que diz a sua Bíblia aí? Está dentro de vós. Ou seja, muitas pessoas quando vêm para a igreja, para uma igreja evangélica, ela vem porque na maioria das vezes está um caos aqui do lado de fora, não é verdade? Está acontecendo uma série de coisas no seu casamento, na sua vida financeira, com seus filhos, tem uma série de coisas acontecendo. Do lado de fora está o caos. E ela vem para a igreja, na sua grande parte, na expectativa de que um Salvador apareça. Só que o Senhor, Ele começa a falar aqui algo que muitos evangélicos precisariam entender. Que para mudar o que estamos esperando do lado de fora, muitas vezes Deus precisará mudar o que estamos experimentando do lado de dentro. E como a gente já tem afirmado, reafirmado, afirmado de novo aqui nessa igreja, um dos maiores problemas para Deus, se é que podemos dizer isso, não tem sido o que acontece do lado de fora da nossa vida. Porque as situações estão debaixo do domínio soberano de Deus. O problema maior está no ser humano, do lado de dentro. E aí a gente falou isso, eu vou repetir aqui, que a gente viu como Deus tirou com mão forte o seu povo de 430 anos de escravidão no Egito. E ainda que Faraó se levantasse, ainda que os soldados se levantassem para perseguir o povo de Israel, Deus mostrou com mão forte quem era de fato Deus naquela situação e arrancou o povo de Israel da escravidão. Só que Deus, ainda como um Deus poderoso, majestoso, Ele não conseguiu tirar o Egito do povo. Ele conseguiu tirar o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. E aí você vai ver várias pessoas que morreram no deserto, que Deus falou: chega, não vão entrar na terra prometida. Qual era a questão? Que sempre que o povo passava por um momento difícil, principalmente quando as coisas foram aumentando ali e as dificuldades no deserto, qual era sempre aquilo que vinha no coração do povo? Vamos voltar para o Egito. O Egito nunca saiu da mente deles. O Egito nunca saiu do coração deles. O Egito, para alguns ali, não para todos, mas para muitos, na verdade, sempre foi uma porta que estava ali com a chave entreaberta ali, uma alternativa. Vou seguir ao Senhor, mas se não der certo, o Egito é uma porta aberta, é uma alternativa. E aí eles passavam por lutas, e aí quando eles passaram por várias lutas ali, tentaram inclusive se levantar, para levantar um novo líder e falar: voltemos ao Egito. E Deus falou: chega, chega,
vocês vão morrer no deserto. E por quê? Porque apesar de Deus ter tirado aquele povo do Egito, não conseguiu tirar o Egito do povo. Mostrando que a questão acontece no reino de Deus de dentro para fora. Então você vai ver que se Deus, por exemplo, se tiver alguém aqui passando por uma luta financeira, e de repente precisa de um milagre, um escape, e Deus vai lá e dá o dinheiro, faz um milagre, alguém vai lá e te abençoa. Se você não for curado com relação a algumas questões no seu coração, daqui a pouco você está de novo devendo às pessoas, porque você continua comprando mais do que você ganha, você continua querendo ter coisas para manter a aparência, porque aquilo aumenta a sua autoestima, então você precisa ter coisas de marca mais cara, apesar de não poder. Entende? Então não adiantou Deus te tirar daquela situação financeira, tá você de novo na mesma situação. A mesma coisa no casamento. Não adianta, de repente, você ir para o encontro de casais, e nesse encontro de casais, o casal ter uma experiência renovadora ali no seu casamento. Se não forem curados de algumas mágoas, de algumas situações que estão no coração, se algumas visões, alguns princípios não forem tratados, 3 meses depois do encontro de casais, eles estão querendo divorciar.